Aqui é o professor João Bellarmino e hoje nós vamos falar sobre a formação dos professores da educação infantil. A primeira coisa que precisamos compreender sobre a nossa principal clientela na educação infantil, que são as crianças. E quando nós falamos sobre crianças, é importante nós destrincharmos essa visão de que a criança é qualquer coisa, né? Ou a criança é um adulto em miniatura. Não. Em primeiro lugar, quando se trabalha a questão da educação infantil, é preciso ter em mente que a criança, ela precisa, para o seu fator de aprendizagem, ela precisa ter uma imagem boa da escola. A escola não pode ser aquele lugar desleixado, a escola não pode ter uma educação aleatória ou um sistema de ensino largado. Não, é preciso que a escola ela esteja imbuída nesse propósito de fazer um trabalho de excelência na questão do ensino e aprendizagem. E aí entra uma questão aqui que nós queremos colocar, a questão do vínculo afetivo da criança. Eu me reporto aqui ao maior educador de todos os tempos, chamado Jesus, e Jesus deixou claro uma coisa, que nós aprendemos o fator da aprendizagem, ele acontece quando o nosso coração está envolvido, quando os nossos sentimentos estão envolvidos na aprendizagem. Eu falava em sala de aula que primeiro a criança ou o adulto, quem quer que seja, você primeiro tem afinidade, você cria um vínculo afetivo com quem está ministrando, para depois você estar atento àquilo que ele está ensinando. E Jesus já falava sobre isso, que esse povo me ouve com os seus ouvidos, mas o seu coração está bem longe de mim. Então, a educação, o ensino envolve uma questão de afetividade, do vínculo afetivo. O professor, ele não está apenas ministrando conteúdo, ele está transmitindo vida àquela pequena centelha, aquela criança que está despontando para a vida, que está aprendendo os primeiros caminhos da educação. Para isso, é preciso nós levarmos algumas considerações sobre a formação inicial do professor. E a formação inicial do professor é exatamente isso que nós estamos trabalhando aos futuros professores que estão neste momento agora na graduação. É preciso ter em mente alguns nortes que nós queremos colocar aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o professor, assim como qualquer profissional, ele é um ser, né? Ele é um profissional inacabado. Ninguém chega ao fator de excelência da noite para o dia. É necessário algumas questões importantes dentro da formação inicial, para que essa formação inicial seja uma base importante, seja um alicerce, tenha um alicerce importante para esse futuro professor. E aqui entra, para que ele possa começar a ter aquisição, se apropriar do conhecimento, ele precisa estar atento à questão dos debates, das leituras, né? Ele precisa ser aquele profissional, ele precisa ser aquela figura em formação, aquele profissional em formação que ame o conhecimento, que ame participar de debates, de leituras,
não é, de formações, porque isso é que vai formar o seu caráter instrumental, o seu caráter profissional. Aí entra a questão aqui das formações constantes. Nós nunca podemos parar de aprender. Tem um provérbio da cultura russa que ele diz o seguinte: ainda que você tenha 100 anos, você nunca pode deixar de aprender. Existem alguns instrumentos, professor. A primeira delas é a questão do registro. Essa apreensão do registro, ela começa exatamente na graduação, quando nas visitas de campo, nas observações, na participação dos instrumentos da aula do professor, isso precisa ser registrado. Nós não podemos contar apenas com a questão da absorção da nossa mente. Não, o registro precisa acontecer, seja uma visita de pesquisa, alguma coisa dessa natureza, precisam ser registrados em instrumentos científicos, que são os resumos, que são os fichamentos. Hoje nós dispomos, por exemplo, dos mapas mentais, que são instrumentos assim muito avançados na questão do registro de alguma palestra que você assistiu, de uma aula que você participou, né? Ou de uma pesquisa que você fez na internet, na revista. Essas questões, esses dados precisam ser registrados. E aí nós entramos numa outra questão, que é o planejamento. A gente precisa aprender a planejar desde cedo. Se você não tem um planejamento prévio, você não sabe aonde quer chegar. E se você não sabe onde quer chegar, todo o caminho, né, serve. E a gente sabe que nem todo caminho leva ao lugar ideal. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a avaliação. Quando nós falamos da avaliação, nós falamos de um instrumento que não pode ser um instrumento apenas de retenção, ou que muitos usam como classificação do estudante, exclusão do estudante. Não. A avaliação tem que ser um instrumento onde possibilita ao professor tomar alternativas e intervir na questão do aprendizado do aluno. Quando nós falamos da questão de ensino-aprendizado, eu sei, eu planejei aquilo que eu vou ministrar, mas como eu posso saber se o outro lado internalizou, se o outro lado absorveu, se o outro lado ele fez as suas decodificações daquilo que eu ministrei? Como eu posso saber isso? Eu posso saber isso através desse instrumento chamado avaliação. Ainda na questão da formação inicial, o professor ele precisa, desde cedo, aprender os aspectos básicos para lidar com crianças. O que acontece muito de uma forma através do senso comum, é aquela questão de que uma tia que é colocada na sala de aula, é colocada para trabalhar com as crianças, muitas vezes ela vai colocar em prática aquilo que ela faz dentro de casa com seus filhos, né? E quando a gente trata sobre essa questão do conhecimento, não é bem assim, né? Ela precisa, né, o profissional da educação precisa aprender alguns aspectos básicos sobre como lidar com essas crianças de uma forma que ela possa ajudar no aprendizado. E isso implica no segundo ponto aqui, que é conhecer as características da vida humana, né? As fases psicológicas da criança, né? Os primeiros anos, né? E outras questões que são
bastante importante para nós compreendermos quais são as etapas, não é, do desenvolvimento humano, em que cada uma dessas etapas a pessoa, o ser, vai crescendo, vai amadurecendo. E o último ponto aqui que eu quero destacar são as formas de intervenção pedagógica. Para mim saber quais são as formas de intervenção pedagógica no aprendizado daquele aluno, eu preciso me apropriar de alguns instrumentos importantes para que eu possa lidar com aquela criança. Geralmente, quando nós falamos da formação inicial, nós falamos de algo que, historicamente falando, quando se trata da educação infantil, nós vemos uma formação inicial historicamente pobre, né? Desde o princípio, quando nós tratamos algumas questões de que muitas vezes a educação infantil durante muitos anos foi tratada como alguma coisa periférica. E a gente sabe que à medida que a gente vai conhecendo, nos apropriando de conhecimento sobre o desenvolvimento humano, nós estamos trabalhando com a fase mais importante do ser humano, que é a primeira infância. E é na primeira infância que ficam os registros, ficam os filtros através do qual aquela criança ela vai ter uma visão do mundo à sua volta. Portanto, é por isso que a formação do professor da educação infantil não pode ser delegada para qualquer pessoa, não. Tem que ser alguém altamente preparado. Como nós já falamos muitas vezes, essa formação inicial, os professores usam aquilo que eles aprenderam de uma forma empírica dentro de casa e a sua experiência própria, e eles querem muitas vezes utilizar na sala de aula, e muitas vezes isso não dá certo, né? Preciso nós entendermos também que a criança ela necessita de afeto. Aquele professor que começa a querer tratar a criança como um ser acabado, como um adulto, ele tem sérios problemas com relação a isso, né? Então, como nós já falamos inicialmente, o afeto é algo extremamente importante na questão da educação em todos os níveis. Uma outra coisa que é preciso entender, que muitas vezes as crianças necessitam de firmeza, e essa firmeza não significa autoritarismo, mas significa o disciplinamento do comportamento da criança em sala de aula. Uma outra questão é que o professor precisa se apropriar do conhecimento historicamente elaborado com relação à questão da educação infantil. Existem muitos materiais a respeito do assunto que você precisa se aprofundar. Muito bem, por hoje nós vamos ficar por aqui, mas nós vamos deixar aqui para os nossos acadêmicos algumas leituras, algumas questões e alguns formatos de registros que deve ser feito com relação a esse vídeo aula. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar a sua curtida, o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço que você faça isso. Tchau, até a próxima aula.